O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início a esse santo culto com a graça do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui nesta manhã, glorificando e adorando ao Senhor, já começar o dia alegrando as nossas vidas e confiando que Deus preparou esse dia e a vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita. Vamos crer e passar esse dia felizes, regozijando no Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino 128. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Todo meu ser
igreja. Aleluia. Só a Jesus me apegarei, de mal nenhum me recearei. Confio sempre em seu poder, nada poderá jamais me abater. Aleluia. Sou crente em Jesus, meu Senhor, a Ele sempre me consagrarei. Verei em mim seu santo amor e ao fim reinar com Ele poderei. Glória a Deus. Ao fim do peregrinar, irei com Cristo Jesus reinar. Serei ditoso e muito feliz no glorioso santo celestial país. Sou crente em Jesus, meu Senhor, a Ele sempre me consagrarei. Verei em mim seu santo amor e ao fim reinar com Ele poderei. Glória a Deus, aleluia. Que lindo, glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Vocês que estão aí na live também, louve ao Senhor, glorifica o nome santo do Senhor, agradeça a Deus por esta manhã tão maravilhosa que Deus preparou. Louve conosco, vamos adorar ao Senhor com o hino 194 e vamos para a oração. Vocês que estão aí na live, peçam, façam seus pedidos de oração. No final do culto nós vamos apresentar todos os pedidos de orações e aqueles também que vão ser feitos aqui que já foram feitos aqui na porta. Vamos glorificar a Deus e depois nós vamos orar. Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Cristo no ouro, para ser por Deus Pai ajudado na missão que na cruz consumou. Nós devemos estar em constante oração e no amor do Senhor meditar. Venceremos assim toda a tentação. Vigiemos, irmãos, sem cessar. Glória a Deus. Amargura, o Senhor lá no horto enfrentou para dar-nos a
vontade do Pai aceitou. Nós devemos estar em constante oração e no amor do Senhor meditar. Venceremos assim toda tentação. Vigiemos, irmãos, sem cessar. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo então foi levado a sofrer no madeiro da cruz, para dar ao seu povo amado a esperança do reino de luz. Nós devemos estar em constante oração e no amor do Senhor meditar. Venceremos assim toda tentação. Vigiemos, irmãos, sem cessar. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. É exatamente isso que o hino fala, que nós deveremos estar em constante oração. Às vezes não precisamos estar falando, né? Mas se nós estivermos em pensamento só, se os nossos pensamentos estiverem elevados ao Senhor, então nós estaremos em comunhão com o Senhor e assim nós deixemos, né, que a tentação fique de lado e que nós não venhamos estar propensos, né, que esse mal entre nas nossas vidas, que esse mal tire a nossa paz, que esse mal venha nos deixar escravizados. Então, vamos orar agora. Chegaram pedidos de oração aqui por enfermidades, tribulações, causas, viagens, famílias e testemunhados. Também tem uns pedidos aqui que foram feitos ali, alguns pedidos especiais, oração para o senhor Abimael, ele é um irmão, e ele está internado na UTI, suspeita de Covid, né, Kátia? Então, vamos orar para que não seja essa enfermidade, ele já é uma pessoa do grupo de risco, então, vamos orar pela vida dele, para que Deus dê a cura ao nosso irmão, ele é o tio da irmã Kátia. Vamos orar, então, o nome dele é Abimael. Pedimos também oração aqui pelo filho da irmã Marinalva, Humberto Matias, que está internado com Covid também. Nós devemos estar atentos, porque como nós às vezes não vemos mais falar muito, nós ficamos tranquilos, né? Nós ficamos tranquilos e assim nós afrouxamos os nossos cuidados, e esse Covid ele está aí, não devemos ficar amedrontados, né, desesperados, nada disso, mas nós devemos fazer a nossa parte, vigiar, como foi falado aqui na palavra, vigiar no hino, para que a gente possa vigiar, fazer a nossa parte, colaborar para que esse mal não chegue até a nossa casa, não
não vamos achar que está tudo bem e começar a sair, começar a frequentar lugares cheios. Não, irmãos, vamos vigiar, vamos ter cuidado. Cuidar das nossas famílias também, porque às vezes nós somos egoístas, pensamos em nós, mas nós temos pessoas que vivem conosco. Às vezes nós saímos para trabalhar, tudo bem, temos que sair para trabalhar, temos que fazer as nossas tarefas diárias, mas vamos vigiar, vamos ter cuidado, vamos ter os cuidados específicos, usar máscara, lavar sempre as mãos, não ficar em lugares aglomerados, para que esse mal não chegue, porque esse mal está aí, nos outros países estão pedindo novamente o lockdown nos países, que não venha acontecer isso novamente aqui no nosso país. Vamos orar, pedir a Deus que tenha misericórdia das nossas vidas e ter cuidados, vamos fazer a nossa parte. Então, todos que estão aí na live e todos aqui, oremos em nome do Senhor Jesus. Está funcionando? Som. Acho que não está. Está aqui? Aleluia, Jesus Santo é o Senhor. Deus poderoso, Deus eterno, colocamos-nos aqui, Senhor, diante de Ti, Pai. Nós aqui, Senhor, presencial, e toda a irmandade que está aí na live, Senhor, meu Pai, eu creio que já estão orando, que já estão buscando o Senhor. Pai, nós já sentimos a Tua presença, Senhor, no cantar desses hinos, Pai. Queremos, Pai, agradecer, Deus, em nome de Jesus, por toda a irmandade que veio aqui, que Senhor, acordou cedo e veio para Te glorificar, veio para louvar, para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos pelo nosso fôlego de vida, Senhor. Agradecemos também pelo nosso nome no livro da vida, Senhor. Agradecemos, Deus, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai, porque nós cremos que o Senhor quer o melhor para as nossas vidas, Deus. Ó Santo Espírito de Deus, agradecemos, Pai, pelas nossas vestes, pelo alimento na nossa mesa, Senhor. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, pelo Teu guardar, Senhor, pelo Teu cuidar de nós, Pai, com tanto amor e carinho, Pai. Agradecemos pela Tua misericórdia que é infinita e Teu amor que é eterno, Senhor. Oh Deus bendito, Deus amado, agradecemos, Pai, por todos esses irmãos que pararam, Senhor, meu Pai, para ouvir, para assistir esta live, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Peço, Senhor, meu Pai, que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus bendito, Deus amado, queremos nesta manhã, Senhor, meu Pai, pedir perdão, Senhor, porque somos, Pai querido, falhos, somos fracos na Tua presença, Senhor, e queremos Te pedir nesta manhã que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Pai, e venha perdoar, Senhor, tudo aquilo que nós entristecemos o Teu coração, Senhor. Deus, perdoa, Senhor, perdoa até por aquilo que nós não sabemos, Senhor, meu Pai, perdoa, Deus querido, Pai amado, as nossas falhas, as nossas intransigências, Senhor, perdoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, quando não obedecemos a Ti, Senhor, perdoa, Deus, quando nós não cremos no Senhor, Pai, perdoa quando nós não agradecemos, Senhor, perdoa, Deus, quando mentimos, perdoa, Senhor, quando, Senhor, meu Pai, nós iramos, Senhor, meu Pai, perdoa, Deus, quando as nossas atitudes não condiz com a Tua verdade, Senhor, perdoa, Pai, perdoa-nos em todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, Pai, e queremos, Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, pedir, Senhor, meu Pai, por misericórdia, Senhor, que o Senhor venha alcançar todas essas irmandades que pediu oração aqui, Senhor, presencialmente, Pai, que o Senhor venha, Pai querido, Pai amado, tocar, Senhor, meu Pai, em cada vida que está necessitando, Senhor, meu Deus. Senhor, alcança o Teu povo, Senhor, aquele que está, Senhor, meu Pai, enfermo, Deus.
Alcança, Senhor, aqueles que estão atribulados de alma, de espírito, Senhor. Alcança, Deus, aqueles que são viciados, Senhor, meu Pai, são dependentes químicos, Senhor. Deus, alcança, Deus querido, Pai amado, aqueles que estão perdidos, Pai, que ainda não te conhecem, os testemunhados, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia, Senhor, alcança as famílias que estão sendo destruídas, Senhor, meu Pai, por tanto mal que está aqui, Senhor, neste mundo, Deus, em nome de Jesus, Pai, entra nas famílias, entra nos casamentos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, entra, Senhor, restaura os casamentos, Senhor, restaura, Senhor, meu Pai, a comunhão nos lares, Senhor, que haja paz, Senhor, que haja paz, que haja a tua luz nos lares, Pai, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, nós te pedimos, Senhor, Deus, vá de encontro com aqueles que estão nas clínicas de recuperação, Senhor, que precisam tanto da tua ajuda, porque sozinho nós não conseguimos, Senhor, sozinhos, Pai querido, Pai amado, somos fracos, Deus, nós precisamos da tua ajuda, Senhor, vá de encontro, Deus, em nome de Jesus, com aqueles que estão nas clínicas de repouso, aqueles idosos, Senhor, que precisam do teu amor, Senhor, meu Pai, que muitos ali, Senhor, são largados naqueles lugares, muitos ali, Senhor, meu Pai, precisam de amor, precisam de carinho, Senhor, e não tem, Senhor, meu Pai, da família, Pai, em nome de Jesus, Pai, vá de encontro, alegra o coração do teu povo, Senhor, Deus bendito, Deus amado, vá de encontro com o irmão Abimael, Senhor, meu Pai, que está ali, Senhor, naquele leito de hospital, Senhor, na UTI, Senhor, em nome de Jesus, Pai, Deus, livra ele dessa enfermidade, Senhor, que não seja, Senhor, este mal, que não venha, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, acometer o teu servo, Senhor, em nome de Jesus, cura ele, Senhor, meu Pai, traga ele para a tua casa, Senhor, meu Pai, em paz, traga ele para a tua casa curado, liberto de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, Pai, oh Deus bendito, Deus amado, entra ali na vida do irmão Humberto, Senhor, meu Pai, que está com Covid, Senhor, meu Pai, Deus, em nome de Jesus, liberta ele deste mal, Senhor, meu Pai, cura, liberta, salva, transforma e restaura essas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai, vá de encontro ali, Senhor, meu Pai, nos presídios, Senhor, meu Pai, alcança aquelas vidas, Senhor, liberta eles de todo mal, liberta, Senhor, em nome de Jesus, limpa a mente deles, Pai, purifica, Senhor, transforma e renova, pelo amor do teu nome, Senhor, oh Deus querido, que eles saiam dali transformados e renovados pelo teu amor, Senhor, em nome de Jesus, Pai, Deus bendito, Deus amado, vá de encontro com a irmã Virgínia, que está com câncer, Senhor, Pai querido, Pai amado, liberta ela, Senhor, cura, Pai, tu tens o poder para entrar ali naquela célula, Senhor, meu Pai, e restaurar tudo ali, renovar, transformar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vá de encontro com a Camilinha também, Senhor, meu Pai, que está com câncer, oh, Senhor, meu Pai, para os médicos não tem, Senhor, solução, mas o Senhor é a solução, Pai, o Senhor é o nosso socorro bem presente, Senhor, Deus, em nome de Jesus, liberta ela também, liberta, Senhor, a irmã Meire ali de Orlando, Senhor, que está com os rins paralisados, tu tens o poder para fazer aqueles rins funcionar novamente, Pai, oh, Deus querido, Deus amado, coloca as tuas mãos santas e poderosas sobre essa vida, Senhor, cura ela, Senhor, cura a tua serva, Deus, em nome de Jesus, Pai, cura todos aqueles que estão aí na live, Senhor, toda a irmandade que precisa, Senhor, meu Pai, dos teus favores, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai, abençoa, venha suprir na necessidade do teu povo, Senhor, entra com providência, entra com provisão, Senhor, em nome de Jesus, Pai, oh Deus bendito, Deus amado, te apresentamos ainda todo esse ministério, Senhor,
para que o Senhor abençoe, Senhor meu Pai, os anciãos, abençoe os cooperadores, abençoe os diáconos, abençoe os obreiros, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa todos os teus filhos, Pai. Senhor, direciona eles em tudo, Deus. Que eles venham, Senhor, falar do teu santo nome, pregar o teu evangelho genuíno, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que todos eles sejam revestidos pelas tuas armaduras celestiais, Pai. E que nenhum mal prevaleça sobre a vida deles, Pai. Cubra-os com teu sangue, blinda com teu poder, com a tua graça, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh Deus bendito, Deus amado, abençoa o irmão Rodrigo, Senhor. Cuida do teu servo, dê saúde a ele, dê paz para o coração dele, põe alegria no coração dele, Pai. Abençoa a família, a Dani, o Caio, a Bia e a Heleninha, Senhor. Pai, abençoa essa família, Pai. Coloca ao redor deles uma cerca espiritual, para que nenhum mal prevaleça sobre a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos, Senhor, também nesta manhã, Pai. Manda a tua palavra, Senhor. Manda a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Abençoa também, Senhor, meu Pai, o irmão Amir, que está aqui ajudando nós com tanto carinho, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, cuida dele, cuida da família dele. Abençoa grandemente, derrama sobre ele. Derrama sobre a família dele toda sorte de bênçãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, fala conosco mais um pouquinho através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado. Tudo te pedimos, tudo te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, que seja feita a tua vontade, Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Glória a Deus. Santo Deus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Nossa, eu creio que Deus visitou os nossos corações agora. Glória a Deus. Como é bom orar. Orar sem cessar. Glória a Deus. Santo Deus. Deus de misericórdia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer alguns anúncios agora. Os cultos da semana são às terças-feiras, às 14 horas, às quartas-feiras, às 20 horas, sábado, às 10 da manhã, é o culto das mulheres. Que a Irmandade venha participar do nosso culto presencial, aqueles que puderem. É uma bênção, hoje está aqui bastante irmãs, glória a Deus, estou muito feliz demais, porque a comunhão fica mais gostosa ainda, glória a Deus. Agradeço por essas irmãs. E domingo tem os cultos às 10 horas da manhã e às 18h30. Esses cultos que eu falei são presenciais e também tem os cultos online que acontecem todos os dias às 20 horas e na terça acontece às 14, que é transmitido também o culto das 14. Temos a mesa do amor, que nós pedimos para a Irmandade, que nos ajuda nessa obra, porque esses alimentos eles são doados para aqueles que necessitam. Então, que os irmãos venham trazer alimentos não perecíveis para a nossa mesa do amor ali. Também anunciamos a aula de música todos os domingos, às 8h30 e às 20 horas. Às 8h30 são os instrumentos de sopro e às 20 horas são os instrumentos de corda. Que aquele que quiser aprender a música, aquele que quiser tocar algum instrumento, ou de sopro ou de corda, que venham. Essa obra, né, esse trabalho, ele é gratuito, não tem custo, é só a vontade mesmo. É só o desejo de aprender, venha e vai aprender. Eu creio, em nome de Jesus,
que vai alegrar essa casa de oração. Todas as segundas-feiras, nós nos reunimos aqui às 20 horas, que é o dia da oração, né? Nós fazemos essa noite da oração, ficamos aqui das 20 horas até as 21 horas, nós buscamos ao Senhor, nós deixamos Deus entrar mesmo no nosso coração, nós clamamos pela vida da Irmandade, é o intuito de clamar pela Irmandade, é o intuito de clamar pelo nosso ministério, é o intuito de clamar pelos nossos anciãos, pelos cooperadores, por todo o ministério, por toda a nossa congregação e por todos aqueles também que necessitam, que pedem oração. Nós clamamos, apresentamos também a Irmandade do Círculo de Oração. Então, se você quiser se alegrar conosco, se você quiser clamar conosco, vem aqui todas as segundas-feiras, às 20 horas, que nós estaremos aqui e vamos glorificar, exaltar o nome santo do Senhor, buscar a face do Senhor em espírito e em verdade. Tem aqui o aviso do dia 22, domingo, dia 22 do 11, domingo, vai ser a ordenação dos nossos diáconos. São 6 diáconos e 5 irmãs da Obra da Piedade, que vão ser já foram apresentados e vão ser ordenados aqui nesta data. No dia 22 do 11, domingo, às 10 horas da manhã. Tem mais algum aviso? Não, é só isso? Glória a Deus. Muitos avisos, mas se faz necessário. Glória a Deus. Estamos no momento da testemunha, né, das testemunhança, de agradecimento. Se tiver alguém aqui, alguma irmã que quer agradecer a Deus, que quer contar uma obra na presença do Senhor, que venha. Venha, faz a obra, alegra o Senhor, alegra nossas vidas também, porque às vezes tem irmãos aí também que às vezes precisa escutar uma obra da parte do Senhor, porque nos faz muito bem, porque renova a nossa fé, né? Renova a nossa fé, ouvir o que Deus fez na vida de cada um, né, da nossa irmandade, é bênção. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Levanto na presença de Deus, segundo a Irmandade, para agradecer ao Senhor, né, que há 2 meses atrás, num grande livramento que Ele fez na minha vida. Glória a Deus. 2 meses atrás, eu fui trocar de carro, né, e no primeiro dia que eu peguei o carro, eu falei para minha filha, vamos passar no banco e tirar um dinheiro, que eu estou precisando. Aí ela falou, tá bom, mãe. Ela falou, tá bom, mãe. Aí ela foi tirar esse dinheiro para mim, eu falei, tá, eu fico aqui dentro do carro. Só que eu fiquei dentro do carro e ela foi para o banco. Ela demorou muito. E ela demorou muito, né, Irmandade? Aí eu cheguei e falei assim, enquanto ela estava demorando, eu estava sentada dentro do carro. Só que do outro lado da rua tinha 2 rapazes. E esses rapazes, eles ficaram me olhando. Quando eu olhei para o rapaz, alguma coisa falou dentro de mim, vou ser assaltada agora. Eu falei, Jesus, tenha misericórdia. E os rapazes não paravam de me olhar, um fofocou no ouvido do outro. Eu falei, Senhor, eu não acredito, acabei de pegar esse carro na agência. Eu falei, Deus, tá de brincadeira, vou me levar. E o rapaz foi vindo. Quando o rapaz chegou perto de mim, eu falei, Senhor, me cobre com teu santo manto. O rapaz passou direto e ele tacou-lhe um chute numa porta que tinha de frente, onde estava o carro. Eu falei, ai, graças a Deus, gente, eu pensei que, né, ali tinha acabado. Não, Irmandade. Ele desceu e veio com mais 3 moleques. Então, vinha vindo os 5. E os caras veio na minha direção de uma tal maneira, que eu falei, Senhor, envia do céu teus anjos. Eu falei, agora foi, agora cansei. Eu falei, agora não tem mais jeito. Irmandade, eu não sei da onde, mas de repente, assim, quando eles vinham vindo em frente do carro, proximamente, o carro da polícia parou na frente. Eu falei, ai, obrigada a Deus, mas eu tremia mais do que vara verde. Eu não conseguia nem pegar a chave do carro, para ligar o carro e sair dali, de tanto que eu tremia. Mas os caras, 3 sumiu e 2 a polícia colocou eles no paredão, né?
E os rapazes me olhando, mas com a cara, eu falei, pronto, Jesus, tenha misericórdia. Eu falei, o cara vai me catar depois. E eu falei, cadê essa menina? Cadê essa menina? Eu desci do carro, eu queria fechar o carro, mas eu não conseguia ligar o carro. Porque, graças a Deus, o carro é tão abençoado que antes de você ligar ele, você tem que apertar no acelerador. Eu falei, eu não acredito. Mas naquela hora eu não me lembrei de nada, nem como é que mexia no carro, vocês querem saber. Eu saí para fora e fiquei. Eu falei, e agora, o que eu faço? Eu não sabia se eu ia para frente, se eu ia para trás, eu não conseguia nem fechar o carro. Aí, de repente, ela apareceu. Quando ela apareceu, eu falei, sai daqui agora, pega esse carro, pelo amor de Deus, me tira daqui. O que foi, mãe? Eu falei, esses caras aí, eles iam me assaltar agora. Eu falei, mas Deus enviou os anjos dele para a polícia. Glória a Deus. Foi eu aqui para agradecer esse grande livramento. Glória a Deus. Deus. Hoje eu não tenho coragem mais nem de passar na porta do banco, né? Eu nem chego mais lá perto. Tanto medo que eu fiquei lá. Mas assim, eu agradeço a Deus. Deus seja louvado. Amém. Aleluia, Jesus. Não vai testemunhar, não? Deus é maravilhoso, exaltado é o nome de Jesus. Você vai testemunhar? Glória a Deus. Tem mais alguém que quer testemunhar? Aleluia. Contar a obra, glória a Deus. Deus é maravilhoso, aleluia. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Levanto primeiramente na presença de Deus, segundo a Irmandade, para agradecer a Deus por muitas bênçãos e obras que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família. Aleluia. Não posso também deixar de agradecer a Deus que, diante de uma pandemia, Deus abriu portas de emprego no meu lar. Glória a Deus. Deus resgatou meu esposo de uma depressão profunda, trouxe ele de volta à vida. Deus tem abençoado cada um dos meus filhos. Graças a Deus, meus filhos têm andado e estado na presença de Deus. E, Irmandade, essa semana eu quero agradecer, referente a essa semana, que Deus tem feito muitos livramentos na minha família, inclusive com meu filho Nicolas, que, graças a Deus, Deus abençoou essa porta de emprego para ele, dele estar trabalhando aqui na presença, na casa do pai. E é um livramento que Deus fez a caminho do trabalho. Meu filho, ele tem o costume de descer aqui próximo ao ponto, aqui para vir para a igreja, para trabalhar. E aonde ele desceu do ônibus, o motoqueiro não viu e quase atropelou ele. Esse já foi um grande livramento. E ontem, ele novamente, vindo trabalhar, ele passou por um episódio de assalto aqui no terminal de Barueri, onde somente a pessoa só levou o cartão dele do transporte público, mas também é uma razão de agradecer, porque poderia ter sido algo pior. É o primeiro emprego dele fora, né? Então, mãe fica preocupada. Então, eu só tenho somente a agradecer a Deus por tudo, por Deus estar abençoando o meu lar, abençoando os meus filhos, por Deus ter preparado um carro bom para a gente poder fazer a obra dele. E é isso, Irmandade. Eu quero agradecer a todos, a tudo. Deus seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguma irmã? Glória a Deus, irmã. Irmandade criando coragem. Glória a Deus. Muito bom, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Para cima. Às vezes demora um pouquinho para chegar ao som. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Dou graças a Deus, né, pela oportunidade, o privilégio de estar aqui nesta manhã para exaltar e louvar o seu nome. E agradeço a Deus pela vida das irmãs que têm orado e abençoado minha vida. Aleluia. E eu fiquei desde março até agosto sem trabalhar, mas nenhum dia fiquei sem receber meu salário. Aleluia. Né? Deus não deixou faltar nada.
E para a glória de Deus, a minha patroa foi embora, né, para o Chile. E ela deixou o convênio, ainda está ativa até hoje, né? Para meu marido, para mim, que ele muito doente, muito problema, muita cirurgia. E Deus usou, né, trabalhou no coração do meu patrão. E eu falei, eu não tenho condições de cuidar dele, mas Deus é tão bom, misericordioso, que ele deixou o convênio e ele está fazendo o tratamento até hoje. Glória a Deus. Deus livrou ele da morte, porque foi uma situação muito difícil, né? Ele ainda está passando uma situação difícil, mas tudo é para a honra e glória do Senhor. Aleluia. É Ele que faz o Glória vaso, a Deus. né? Ele disse que amassa o barro para fazer um vaso novo. Ele sabe como trabalhar na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Né? E para a glória de Deus, Ele tem dado livramento dentro da minha casa. E a minha patroa, que era patroa antes, continua sendo minha patroa hoje de novo. Aleluia. Porque a porta, um dia Deus disse para mim, a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, também ninguém abre. E essa porta continua aberta, porque Deus que abriu. Glória a Eu Deus. sempre digo, todos perseguiram, quiseram tirar eu de lá. Mas essa porta continua aberta, porque Deus é fiel. Glória e eu a agradeço Deus. pelos livramentos que Ele tem me dado meu filho, né, que não é fácil o que eu tenho passado, mas Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Né? Louva a Deus. E cada dia, cada momento da minha vida, e o nome dEle sempre será louvado e glorificado. Amém? Amém. Agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é o dia dos livramentos. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Quanto livramento Deus tem nos dado, né? Quantos que nós não sabemos, né? Que nós andamos aí pelas ruas, andamos às vezes com os nossos carros, e Deus tem livrado nós de tantas coisas. E eu agradeço, eu falo, Senhor, obrigada, Deus, pelos livramentos que nós nem vemos. Glória a Deus. Tem mais alguma irmã que quer agradecer a Deus? Aleluia, Deus. Eu quero. Eu tenho tanta obra para contar, mas glória a Deus, né? E Deus ainda vem fazendo, então a gente vai lembrando e vai falando. Quero contar também uma obra que foi um livramento. Eu acho que eu tinha uns 23, 24 anos, e eu trabalhava no Centro Empresarial de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, e eu estudava na Zona Norte, na Vila Maria. E fazia faculdade lá na Vila Maria, e eu ia de fretado, de lá da Zona Sul para a Zona Norte, de ônibus fretado. E ele me deixava ali na Marginal Tietê, embaixo da ponte. Mas ali era muito escuro. E eu descia sozinha ali, era só eu que descia ali. E eu atravessava aquela ponte da Vila Maria, ali na Guilherme Cotting. E um dia, passando ali, às vezes distraída, nós jovens, às vezes, anda na rua meio distraído, né? Quer dizer, agora não tão jovem, mas... nesse dia eu estava passando ali, naquela ponte, e veio um garoto com uma faca para me assaltar. E eu nem sei o que ele queria. Na hora, acho que eu fiquei tão assim desesperada, não sei se ele queria dinheiro, se ele queria... sei lá, não sei o que ele queria, mas eu fiquei tão apavorada ali, e acho que ele estava pedindo a minha bolsa, e a minha reação foi correr. E o que eu fiz? Eu corri para o meio da rua, e ali é um movimento grande naquela ponte, muito movimento de carros, e eu só escutava, eu não enxerguei nada na hora. Eu só fui para o meio da rua, e ele ainda falou assim para mim, cuidado, tia, cuidando ainda de mim. E eu atravessei ali, e os carros tudo buzinando, e eu perdida no meio da rua ali, e os carros desviando de mim, sabe? Então eu falei assim, Senhor, eu me livrei da faca do rapaz, né, do garoto, e vou ser atropelada.
E aí fiquei ali, elas são 2 pistas, eu tinha que atravessar as 2, né, de ida e de volta, naquele meio ali perdida. Mas assim, irmãos, Deus me livrou naquele momento, Deus desviou aqueles carros de mim, Deus me desviou da mão desse garoto, né? Porque esses jovenzinhos, eles não pensam em nada, eles apenas, né? Se você reage, eles apenas vai te furar, mas eu não, na hora, eu não sei, por isso que fala, a gente só sabe a reação na hora. E a reação que eu tive foi essa, de correr. E aí, glória a Deus, né? Eu glorifico ao Senhor, porque Ele me livrou naquele momento, daquela faca, me livrou daqueles carros, e eu consegui atravessar para o outro lado, e fui para a faculdade, e assim, eu fui rindo, eu ria, mas eu ria de nervoso. E eu cheguei rindo daquilo que eu fiz, que eu falei, gente, como que você pode fazer uma coisa dessa? Pular para o meio da rua, né? E assim, então eu fiquei tão nervosa que eu ria, e cheguei na faculdade rindo. Eu andava acho que uns 3 quarteirões para chegar na faculdade. Mas glória a Deus, depois daquilo também, porque a gente precisa vigiar, né? Isso também é um ensinamento, Deus dá um ensinamento para nós, e a gente tem que parar e pensar e ver que às vezes não é só o livramento, Deus está querendo mostrar outras coisas para nós e nos despertar, para que a gente possa vigiar e, sei lá, mudar o caminho ou arrumar outra forma. E eu comecei a pensar naquilo e eu arrumei uma outra forma de ir para a faculdade que me deixasse na porta da escola. Então, tinha um pessoal lá que fazia esse trabalho de fretado, e eu comecei a ir, que era uma perua escolar, né? E eu comecei a ir assim, e Deus me abençoou, que eu arrumei esse transporte, e eu descia dentro da escola. Então, né, da faculdade. Então, também a gente, às vezes, precisa aprender também com as coisas ruins que acontecem, e ver o que Deus está requerendo de nós, e parar para pensar, porque ali eu estava expondo a minha vida em risco, e achava que ele era o melhor caminho, mas não. Eu tinha um outro caminho, outra forma de chegar à faculdade, e glória a Deus, eu estou aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque foi a obra que Ele fez na minha vida nesse dia. Eu agradeço a minha oportunidade, Deus seja louvado. Pronto, agora nós vamos... Bom, por essa parte, Deus seja louvado, e nós vamos louvar ao Senhor com o hino 368, para Deus mandar a palavra. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Vem, Senhor, falar aos nossos corações. Aleluia. A tua obra de amor contarei, ó glorioso Jesus, que os pecados perdoas, direi, e que do mundo és luz. Vem, Rei eterno, vem, Rei da glória, meu coração anunciarei o evangelho da graça sem par. Aleluia. Como de graça me deste o bem, a paz, a vida, o amor. A todo homem direi que também tu lhes darás, ó Senhor.
aleluia. Glória a Deus. Teus mistérios, Senhor, a todo aquele que crê, pelo Espírito Consolador, concederás teu saber. Vem, Rei eterno, vem, Rei da glória, meu coração abençoa. Unge os meus lábios e anunciarei o Evangelho da graça sem par. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar sem som, somente o coro? Vamos, toda a irmandade, vamos. Vem, Rei eterno, vem, Rei da glória, meu coração abençoa. Unge os meus lábios e anunciarei o Evangelho da graça sem par. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, santo, 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 aleluia. Glória a Deus, bendito seja o teu santo nome, Deus, aleluia. Vem, Senhor, vem, Pai Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Aleluia, Deus está aqui, eu creio, Deus está aqui, glória a Deus, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, santo é o Senhor. Agora vamos para o momento da palavra. No final do culto, a Kátia vai orar pelas ofertas, depois da palavra, nós vamos fazer o recolhimento das ofertas. E eu já quero agradecer a minha oportunidade, Deus seja louvado. Vamos orar pela irmã Kátia, para que Deus continue abençoando a vida dela, para que Deus continue revelando a tua palavra, a tua serva, e para que Deus também possa colocar mais semeadores nesta obra, né? Preparar para que mais semeadores venham também fazer a tua obra, trazer a tua palavra. Inclusive também que Deus venha me usar, me dar espírito de ousadia para que possa também fazer esta obra. Então vamos apresentar a irmã Kátia em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, porque queremos apresentar a Tua serva, Senhor, a irmã Kátia, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa grandemente a Tua serva, Pai, cuida dela em tudo, Senhor, revela a Tua palavra, a Tua serva, usa ela como instrumento na Tua obra, Senhor, como um vaso, Senhor, meu Pai, um vaso de honra, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, coloca, Senhor, meu Pai, cada dia mais espírito de ousadia, Senhor, meu Pai,
Tira todo o temor, tira tudo aquilo, Senhor, que impede a tua obra de fazer mais para a tua serva, de fazer mais para a tua obra, Senhor, meu Pai. Unja os lábios dela, como foi dito aqui no louvor, Senhor, meu Pai, no hino. Unja, Senhor, os lábios da tua serva, Senhor, meu Pai. Oh Deus, que ela venha diminuir, Senhor, para que o Senhor cresça na vida dela, Pai. E que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco através da boca dela, Pai. Em nome de Jesus, cuida da família dela, cuida do esposo, dos filhos. Enquanto ela faz a obra, nós cremos que o Senhor está cuidando de tudo, Pai. Abençoa grandemente a tua serva nesta manhã. E nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Deus seja louvado. O nome de Deus seja sempre louvado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem está feliz? Glória a Deus. Amém. Quem está feliz? Mas não está mais que eu, não. Mas depois eu explico por quê. Duvido que vocês estão mais felizes que eu hoje, nessa manhã. A paz de Deus às irmãs que nos ouvem, a todos que estão nos ouvindo nessa manhã. Que o coração de vocês possam estar aberto para ouvir a palavra de Deus. Porque agora é a hora, mais uma vez, que não é nós que falamos, não é a irmã Kátia que fala, e é o nosso Pai, aquele que nos ama tanto, que vai nos falar conosco nessa manhã. A vocês que ainda não puderam estar presentes, mais uma vez eu gosto de falar, o jardim está lindo, nós temos um amigo, companheiro que nos dá um suporte técnico aqui, que é o Amir. Ele pode dizer que o nosso jardim está florido, ele é nossa testemunha aqui, né, para dizer que esse jardim de Deus hoje está muito florido. E realmente o meu coração se alegra, muito. Porque Deus habita onde há um ou dois. Mas quando tem mais, a comunhão é mais forte. Quando tem mais pessoas, a ligação, ela não tem parada, ela vai como um jato, né? A você que ainda não pôde estar presente, venha. A você que ainda alguma coisa está impedindo, faça, tenha alguma atitude para que você possa estar conosco aqui, se alegrando conosco e adorando esse Deus maravilhoso. E eu confesso para vocês, irmãs, que o culto não é para mim e para a Mara. Claro que a gente já fez culto, eu e a Mara já. Ela dirigiu para mim, eu preguei para ela, e ela testemunhou para mim, eu testemunhei para ela, e o culto aconteceu. Foi 1h30 de culto. O irmão ainda perguntou, e aí, como é que foi os dias lá? Como é que foi? Quantas pessoas foram? Foi uma bênção. Foi quantas? Teve 2, 3, né? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós não estávamos aqui sozinha. E Deus honrou, Deus ouviu, Deus se alegrou. Mas não é para honra minha e da irmã Mara. É porque nós decidimos e abraçamos a oportunidade que nos deu. E nós não somos mulher medrosas. Vocês não são mulheres medrosas. Você que está nos ouvindo não é uma mulher medrosa. Nós, quando decidimos, nós mulheres, eu falo, a fazer alguma coisa e falar, agora eu vou fazer, existe alguma coisa que impede? As cabecinhas estão dizendo assim, ó, não. Né? Igual em casa, né? Eu vou falar o irmão aqui de referência, quando a esposa ou alguém falar, amor, eu quero tirar isso do lugar, o marido, se não tirar, a gente não desiste. Não é assim? E se ele não tirar, quem tira somos nós. Ele está dizendo assim, está concordando comigo que é dessa maneira. Mas é porque a gente tem isso dentro de nós. Nós fomos criadas assim, pelo Pai. É assim que tem que ser. Por isso que sempre é falado, a mulher é o alicerce. A mulher é que aguenta, que segura. Né? O homem é a força e a mulher é que está ali, toda dolorida, toda quebrada, toda envergada. Mas ela está ali. Não é assim? Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Salmos 51.
Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu peço àquelas que puderem se colocar de pé para a leitura da palavra. Amém? Amém, Jesus. Amém, Jesus. Prontas? Preparadas? Todas acharam? O nosso culto é assim. Ele acontece de acordo com o que tem que ser. Tem algumas normas que nós precisamos seguir, mas eu e a Mara, a gente sabe muito, a gente improvisa muita coisa, né, irmã Mara? Muitas coisas a gente vai fazendo, porque o nosso culto é assim. Foi nos permitido fazer desta forma, desde que a gente sempre faça o que a gente sempre vem aqui para fazer, que é adorar o nosso Pai. Não é isso? Amém. Então vamos lá. Prepara aí. Você que está nos ouvindo, segura, porque aqui a unção está forte, vai transmitir aí por esses fios aí, ó, e vai passar e vai chegar em você. Então, não tem nada a ver com isso. Você ligou no canal, você quis assistir, você parou seu tempo. Então, segura aí, que agora vai chegar até você. Vamos lá. Salmo 51. O título diz assim: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei, e fiz o que os teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não tires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão os daria. Tu não te deitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são os espíritos quebrantados. A um coração que quebrantado é contrito, não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Até aqui. Amém? Amém. Amém. Confesso que eu falei com Deus, falava com Deus, e Senhor, o que eu falo, o que a gente apresenta? Eu sou uma pessoa bem carente, necessitada de oração, não sou uma pessoa totalmente instruída, estudada, biblicamente falando, estudamente falando de Bíblia,
mas o Senhor, Ele capacita quem Ele quer. E quando você quer entender as palavras de Deus, se você se dedicar, Deus fala ao seu coração. E eu ali naquela semana, tentando falar, Senhor, que eu sempre faço, o que a gente passa, o que eu tenho que ajudar, onde eu preciso falar, e eu não conseguia achar palavras, eu não conseguia saber qual o caminho que eu tinha que estar aqui nesta manhã para trazer para as irmãs. E o Senhor colocou no meu coração, e eu lendo, veio essa palavra de Salmos. Salmos é cânticos. Salmos são onde Davi escreveu vários louvores. E é dia de louvar. É dia de adorar ao Senhor. Esse salmo mostra para a gente uma situação de Davi, né, no qual ele pecou, ele adulterou e ele também cometeu homicídio. E aí, um belo dia, né, uma bela situação, estou narrando aqui para as irmãs, uma situação, vamos imaginar na época, um grande amigo dele, um profeta chamado Natã, chegou nele para conversar com ele. Vem aqui, meu amigo, chega aqui. Vamos ter um tete a tete. Eu tenho algo para te falar. Você errou. Você errou feio, hein? Muito feio. O pai aqui, ó, tá furioso, tá bravo contigo. Além de você adulterar, você ainda matou. E aí? Você foi escolhido dele? Você foi ungido dele? Está certo isso? Davi. Davi, como é conhecido por todas nós, um homem segundo... Não, irmã, vocês devem estar dormindo então, né? Mara, eles estão dormindo. Você não viu, irmã Mara, que eles estavam dormindo aqui quando você passou para mim a presidência aqui. Não estou entendendo. Davi é um homem segundo... Ah, então é assim, irmãs. A gente é mão dupla o negócio. Vai e volta, vai e volta. Então vocês têm que estar ligada. Vocês têm que prestar atenção seja eu ou quem está falando, porque se a gente fala alguma coisa ou não, opa, peraí, irmã, não é assim não, né? Não é assim, 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 assim? Mas não é assim? Vocês têm que estar ali. Porque isso faz de vocês... se vocês não fizerem dessa forma, vocês se distraem. O pensamento da gente, ele é um relógio, ele é um flash, não é isso? Às vezes a gente está aqui de corpo, mas a mente está em outro espaço sideral. Não é assim? Então, se liga e foca no que Deus está falando. Não é a irmã Kátia, é Deus. Amém? Então, participem. Todas de acordo? Você também aí que está nos ouvindo. Pode dar glória aí também, que não tem problema não. Eu ainda nem duvido se a gente não ouvir. Eu creio, hein? Que vocês daí eu ouço aqui, daqui vai aí. Não sei você. E aí foi assim, Davi foi chamado a atenção pelo profeta Natã, pelo algo que ele fez. Não existe pecado grande e pequeno, não existe pecado maior ou menor, é pecado, erro é erro. E esse erro, como qualquer um de nós, erramos, somos pecadores, Deus sabe disso, mas Deus também manda anjo, manda pessoas para nos orientar e para nos aconselhar, não é assim? Uma mulher, acontece muito, né? A gente conversa com uma irmã, a gente escolhe, às vezes, quem a gente vai falar, como a gente vai falar, e aí essa pessoa começa a falar as coisas e fala, é isso mesmo. Ela está falando, na verdade, o que eu não quero ouvir. Mas a amiga verdadeira é aquela que fala o que você não quer ouvir. Na sua frente, para você. Não é aquela que ouve você o tempo todo, nossa, é verdade, e depois 2 minutinhos atrás, está lá falando daquilo que você falou para ela, ainda torcendo todas as suas palavras. Então, amiga verdadeira, e se você quer conselho verdadeiro, você tem que estar preparado. E Davi estava. Quando ele chegou, pontuou o erro, automaticamente, fala aqui depois abaixo desse título lido, que o Salmo de Davi para o cantor Mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois dele ter estado com Betseba, que era a mulher com a qual ele se deitou. Quando ele foi chamado a atenção por esse profeta, automaticamente Deus pôs no coração dele e ele se arrependeu de tudo aquilo e fez esse cântico. Esse cântico, ele é muito lindo. Esse cântico, esse salmo, ele mostra muitas coisas para nós. Existe um trecho aqui no início dessa palavra, que a gente leu,
onde mostra exatamente o erro de... no começo fala do erro, né, do Davi. Em sequência desse texto, Davi começa a falar com Deus, a se arrepender daquilo que ele fez. Ele expressa para o Senhor exatamente como estava o coração dele quando caiu as escamas do olho dele. Quando ele foi chacoalhado ali pelo Espírito e falou: ei, você é santo, você é meu escolhido, e não é dessa maneira que eu quero você, não é desta forma. E aí Davi começa a falar com Deus. Mas, Senhor, eu sou uma pessoa que fui gerado do pecado. Eu sou uma pessoa, Senhor, que necessito de Ti. E aí ele começa a se derramar nos pés do Senhor, através desse cântico, porque eu vejo assim. Para sair esse cântico, irmãs, se vocês lerem e reler ele novamente, vocês vão sentir o que eu estou sentindo. Porque eu li uma vez só. E Deus falou grandemente no meu coração. Davi, ele fala da forma que ele foi gerado para Deus. Senhor, eu vim do pecado. Né? Depois Davi começa a falar: Senhor, purifica-me. Mas purifica-me várias vezes, Senhor. Não é uma vez, não. Limpa. Me limpa. A ponto de dizer assim no 7... lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Quem tem poder para fazer isso a não ser o nosso Deus? Para apagar todos os nossos pecados? E Davi ainda fala assim: Deus, não olha para mim não. Afasta a sua face de mim. Estou com vergonha. Eu não sou merecedor. Mais ou menos assim a palavra. Explicando para as irmãs com um outro contexto. O 9 fala assim: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Isso Davi já conversando com o Senhor. E ainda continuando a palavra, Davi fala assim para Deus: Senhor, eu vou usar dessa experiência, dessa motivação que o Senhor me deu agora, desse chacoalhão, para falar para as outras pessoas do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Olha só, ele foi repreendido, foi chacoalhado, aceitou e ainda está falando que vai usar daquilo que doeu, que machucou, para beneficiar outras pessoas. E aí continua os Salmos. Aí mais para frente, Davi ainda fala assim: eu sei que o Senhor gosta dos sacrifícios, que no 17 fala que os sacrifícios para Deus são os espíritos quebrantados. Eu sei que o Senhor gosta dos sacrifícios, Deus, mas Deus não gosta do sacrifício, porque naquela época matava-se ovelha, matava os animais em oferta para Deus. Mas não é propriamente o animal morto que Deus gostava, e sim da atitude daquele que estava fazendo o sacrifício. Deus, ainda no final, voltando assim, no final desse trecho, para completar aqui o cântico, ainda ele pede para Deus abençoar o povo abençoa Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Ainda ele pede pelo povo no qual ele estava ali à frente. Olha que lindo. Quando nós lemos, eu acredito, não sei se vocês conseguiram ter essa percepção da sabedoria desse salmo. Como que você ora? Como que você reage quando Deus te chama a atenção por algo que você está fazendo de errado? Como que você atua o seu coração perante o Senhor? Ele está limpo? Está limpo, irmã, seu coração? Está limpo, irmã, que você está nos ouvindo? Está tranquilo? Você está em paz?
Você consegue pôr-se diante de Deus com o coração tranquilo e puro? Ah, irmã, não dá. Falei, realmente, não dá, porque somos pecadores. O próprio Davi falou, eu fui gerada de um pecado, nós somos pecadores, o Senhor sabe disso. Só que, às vezes, também, nós fazemos dentro de nós uma carga desnecessária. Atraímos para nossas vidas, para os nossos corações, coisas que vemos e coisas que ouvimos. E erramos por quê? Falamos. A voz que adora é a voz que também peca. A voz que fala palavras de sabedoria e edificação também é a boca e a voz que fala e magoa outras pessoas. Isso, o que dirá o nosso pai? Davi se sentiu totalmente ali arrasado quando ele se deu conta do que ele fez. Hoje é noite de limpeza. Hoje é noite de restauração. Olha, vocês nem me corrigem, vocês não estão prestando atenção. Irmã Mara, eles não estão prestando atenção, irmã Mara. Eu falei noite e ninguém me corrigiu. Tá vendo, irmão, como ninguém presta atenção em mim? Eu acho que até as irmãs aí falaram e ninguém falou, mas eu já me corrigi aqui, tá? Como essa manhã, tá vendo? Vocês não estão ligados. Elas estão rindo, irmãs. Elas estão rindo de mim aqui. Elas não, tá vendo? Você faz umas pegadinhas e ninguém presta atenção aqui neste lugar, né? Glória a Deus, né? Tá. Como essa manhã é dia de restauração, certo? Você quer essa restauração? Você quer um coração puro? Você quer o verso, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto? Quer mesmo? Então, a partir de hoje, o Senhor deu para nós a receita da oração correta, a receita de como chegar a Deus para alcançar esse coração puro e sincero, a receita de mostrar para nós que nós somos falhos e não vamos deixar de ser falhos. Não adianta querer ser perfeita, que você não vai ser perfeita, mas que o nosso Pai, Ele se agrada dos nossos sacrifícios. E se você estiver pronta, faça o seu sacrifício nessa manhã, fale com Deus, se declare com Ele, que eu tenho certeza que Ele irá te responder e você irá ter esse coração puro. Amém? Tá bom assim? Davi, ele fez um apelo de misericórdia, ele fez um reconhecimento do pecado, ele confessou, fez uma confissão para Deus, ele fez vários pedidos de perdão nesse capítulo, ele fez um voto de louvor quando ele fala que ensina, ele falou que ia ensinar, ele fala que adora a Deus aqui, que ele vai adorar, que ele vai louvar, que ele vai falar de Deus para todo mundo, que ele vai explicar o do Senhor. Ele declara que a adoração verdadeira para ele e para Deus, que ele quer adorar a Deus, que ele quer ter Deus. E ele faz um pedido para Deus restaurar o povo de Jerusalém. Veja como uma oração nós conseguimos fazer vários tópicos. Veja que uma oração ela pode ser simples, objetiva e direta, aquela que alcança o coração de Deus, aquela que arrebenta o coração de Deus assim, ó, como uma flecha. Porque Davi, mesmo assim, com tudo isso, ele continua sendo um homem segundo. Você é uma mulher segundo o coração de Deus. Amém? Você não vai ser, você não acha que é, você é. Você que está nos ouvindo é uma pessoa conforme o coração de Deus. Amém? Deixa essa palavra com as irmãs, termina aqui a palavra, receba a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar para agradecer a Deus, primeira palavra, depois nós fazemos as ofertas, pode ser assim? Amém? Oraremos, vamos orar, vamos todas de joelhos, falar mais um pouquinho com o nosso Pai maravilhoso. Pai querido, glorioso é a Tua presença,
Bendito é sobre nós, ó Pai, nesse templo, nessa casa de oração, no qual, ó Pai, estamos aqui radiante, ó Pai, porque a sua presença já está sobre as nossas vidas. Embora às vezes entramos e pensamos que não estava, nos enganávamos, porque na verdade o Senhor nunca deixou de estar presente conosco. Pai, eu agradeço a essa palavra no qual o Senhor transbordou sobre os nossos corações, ensinando, Pai, que nós somos pessoas já prontas para estar contigo com o coração puro e limpo diante de Ti. E se houve dentro de nós, Senhor, alguma falha, Senhor, se por algum momento não conseguimos orar, ou fizemos alguma oração, ó Pai, no qual o Senhor não agradou, hoje, Senhor, aprendemos, ó Pai, a essência dessa oração. Aprendemos hoje, Senhor, como chegar até a Ti, como chegar mesmo pecadoras e receber de Ti essa grande misericórdia que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Eu agradeço a Ti por a oportunidade e por estarmos aqui mais nesta manhã e que o Seu nome seja sempre glorificado, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome. Deus seja louvado. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãs, olhem apenas para o conteúdo de Deus. Não olhe, às vezes, pelas coisas que são faladas ou gestos que são cometidos, que venham a deixar você longe e afastada do caminho do Senhor. Amém? Nós vamos fazer a oferta, aquela que tiver preparada, aquela que Deus colocou no coração, né? A bondade de estar ofertando na casa do Senhor. Lembrando que o sacrifício para Deus não é só valor espécie. Você hoje, nessa manhã, fez um sacrifício e Deus se agradou, porque você está aqui. Você, nessa manhã, parou para ouvir a live hoje e Deus também se agradou. Porque houve dentro do seu coração o desejo, a necessidade de ouvir a palavra dEle. E Ele disse para você que você é a querida dEle, que você é a menina dos olhos dEle nessa manhã. Amém? Enquanto vocês estiverem preparadas, vocês podem estar ofertando aqui na frente. Tem um louvor que fala, aquelas que conhecem, canta comigo, não sei se é a irmã Mara ou quem conhece. Tem a maquininha, como a Mara falou ali no fundo, com a irmã Juliana, aquelas que quiserem podem estar indo lá também. Não precisa correr, não precisa ter pressa, porque Deus é assim, é no tempo dele, né? Aquelas que estiverem prontas e preparadas, eu peço só que fiquem em pé mais um momento. Vamos orar para agradecer ao nosso Deus por esse momento, porque mesmo que não seja, como eu falei, por espécie, lembra, você está aqui. A sua presença para Deus é o que Ele mais se agrada. Porque quando você gosta de alguém, você vai na casa desse alguém. Quando você sente saudade de alguém, você vai até a casa dessa pessoa que você quer ver. E Jesus está muito feliz por você ter vindo. Jesus está muito feliz por você ter parado mais um pouquinho do seu tempo e ter dedicado esse momento para ouvir a palavra. Amém? A todas que estiverem ali, eu vou separar o meu glória a Deus aqui. Amém? E Deus agrada do mesmo jeito. Senhor, estamos aqui com o coração alegre e estamos aqui para agradecer, ó Deus, pela oportunidade de poder estar ofertando na sua casa, mesmo que não seja, Senhor, por valor em espécie, mas a sua presença, ó Pai, o Senhor falou para nós que se agradou de hoje a gente estarmos aqui. O Senhor agradou-se, ó Pai, da oferta de estarmos presentes na tua casa. Peço ao Senhor que guarde o coração de cada irmã, aquelas que o Senhor preparou, que o Senhor venha multiplicar,
multiplicar, que o Senhor venha transbordar sobre a vida de cada um. E a todas as ofertas aqui coletadas, que o Senhor venha, ó Pai, estar ainda abençoando aonde chegar a oferta, seja ela de mantimento, seja ela de oferta em espécie, seja ela de qualquer outro movimento. Mas eu sei que o Senhor possa, ó Pai, trabalhar os irmãos que estão à frente dessa obra para abençoar a quem precisa. Eu agradeço, ó Pai, por a oportunidade e pelas ofertas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem um hino, um louvor, Mara, que fala assim: cria em mim, ó Deus. Você lembra? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Pode vir. E renova um espírito inabalável. Não tire de nós o teu espírito. Não tire de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, lembra desse louvor? Eu deixo assim esse louvor para as irmãs. Não tenho o dom do som da voz das cantoras, mas que o Senhor venha criar em você esse espírito, né, de coração puro, verdadeiro. Amém? Pode vos assentar. Deixa eu fazer aqui a minha oferta em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Eu estou vendo aqui no rosto das irmãs, que algumas já conhecem, a alegria do meu coração nessa manhã. E que eu acho que mulher, se dependesse, eu acho que elas passavam aqui por mim para poder contar a maravilha que o Senhor fez comigo. Faltou pouco, a irmã Mara falou. Ela estava aqui na frente na hora das testemunhas, tipo quase falando assim, e aí, né? E aí? Eu acho que se ela fosse o irmão Rodrigo, não sei quem conhece o irmão Rodrigo, ia pegar e apontar, irmã, vem aqui, você aqui falar. Porque às vezes ele fala isso, né, com a gente morre de vergonha, vem aqui falar. Mas assim, não é por mal, assim, é porque a gente deixa esse momento para que vocês falem mesmo. E olha como Deus deixou vocês falarem, né, como Deus tocou no coração de vocês. E como eu também tenho essa oportunidade, então eu falei, eu vou aproveitar depois no final para contar. Se vocês me permitirem, o horário está um pouquinho ali avançando, ou se vocês quiserem, não sei se vocês querem também ouvir o que a irmã Kátia tem para dizer. Quer? Tem certeza? Então, assim, eu sei que não há momento para testemunhar, não há um momento específico. Então, por esse período, né, por essa finalzinho, eu queria compartilhar com as irmãs algo que o Senhor fez comigo e com a minha família. Se eu conseguir, tá bom? Se eu conseguir falar, se eu não chorar, ou se eu não rir. Eu tenho uma irmã que eu contei, ela ria e falava. Eu falava, eu choro e falo, mas foi só glória, aleluias. Eu estava aqui quinta-feira, né, o meu esposo falou para mim que a gente precisava limpar o tanque de batismo. Aí, assim, eu recebi bênção no tanque de batismo vazio. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção como que Deus age? Geralmente vocês falam, vai batizar, vai subir nas águas, vai falar em glória, aleluia, vai falar em línguas. Eu, Kátia, irmã Kátia, estou aqui declarando diante de vocês que estão me ouvindo, que recebi de Deus uma bênção dentro desse tanque de batismo vazio. Estava vazio o tanque de batismo, tá? E Deus operou. Meu esposo falou, nós temos que ir lá limpar o tanque de batismo. Então eu falei, tá, eu trabalho
depois do meu serviço. Então, a gente vai quem? Vai eu e mais um casal de irmãos. E quem Deus preparar. Amém. Falei, então tá, cheguei do serviço, como sempre faz, troquei de roupa, tomei banho, né? Troquei de roupa e tudo para vir. Viemos, todo feliz da vida. Cada um com um balde, uma vassourinha, né? Aí tem uma irmã que tacou uma cândida, irmãos, nesse tanque. Que aí não sabia se a gente lavava ou se a gente desmaiava de tanta cândida que tem aqui. Tem um lado bom, tá, irmãs e irmãos que estão nos ouvindo? Tá limpinho, tá zerado. Ó, pronto para ser estreado, viu? Se você sentir no coração, a hora é essa, né? Pode vir que, como o irmão fala, tá aberto o tempo todo, tá preparado, tem roupa, né, irmã Mara? Tem roupa, tem toalha, tá tudo certo, não precisa nem se preocupar. É só falar aqui com um dos obreiros e o irmão já fala e Deus desce e vai que vai. Não tenha medo, não. E aí nós estávamos ali lavando, todo feliz com a obra do Senhor, e eu adoro fazer isso. Eu amo fazer isso, eu adoro estar aqui, adoro fazer as coisas para Deus, adoro cuidar da salinha do Espaço Kids, adoro estar com vocês no culto das irmãs, adoro atender na porta. Eu falo para o irmão Rodrigo, eu posso fazer tal coisa? Eu posso fazer? Irmã, faz o que você quiser, porque mulher não faz só uma coisa, né? Mulher faz várias coisas. Mas tá bom, eu só estou enrolando vocês, é para ganhar tempo, porque meu coração está muito acelerado. E aí a gente estava lavando aqui, aí a Mara falou que viria também. Aí ela falou assim, essas crianças vai? Eu falei, não, as crianças não vão vir, para que eles vão vir? Né? Já somos só nós, se eles virem, eles vão limpar a igreja. Já falei logo assim, né? Falei, se for vir, cada um vai pegar uma vassoura e já vai limpar, e a gente já vai fazer essa parte. Aí, claro, né, adolescente, mãe, então não vou não, né? Não vou, né? Vou ficar. E aí a gente deixou nossas crianças em casa e viemos com outro casal de amigo para cá. E limpando, todo feliz, cuidando das coisas. E aí, como os irmãos podem ver, tem o púlpito, né, aqui na frente, ou aqui embaixo. Aí eu ouço a voz. Mãe, eu, como assim, mãe? Aí eu só ponho a cabecinha do lado de fora, assim, dentro do tanque, que eu sou alta, né? Vocês sabem que eu sou bem grandona, eu tenho uns 2 metros, sou maior que a Mamara. Mas chego assim, sabe? Me esnobando. Aí eu pus a cabeça assim para fora aqui, para ver. Falei, como assim? O que a Bianca está fazendo? O que a minha filha está fazendo aqui na igreja? Né? E sem a irmã Mara saber, eu já estava xingando ela em pensamento. Olha eu saindo da comunhão. Né? Tipo assim, nossa, falando para o meu esposo aqui. Falei, nossa, a Mara é fogo, né, amor? Ela desobedeceu a nossa ordem, né? Ela foi lá e pegou as crianças e trouxe as crianças para cá. A gente falou que não tinha necessidade. Mas assim, naquele sentido não de brava, que ela me conhece, né? Que a gente é muito de boa nessa parte. E a Bianca veio correndo com o Diego para cá, e nós aqui lavando tudo no tanque. Aí a Bianca me entrega para o meu esposo a chave e entrega para mim um documento. É para ir lá fora. Estão falando que é para você ir lá fora. Falei, como assim lá fora? É para ir lá fora, mãe. Não sei, a tia me passou. Mas como você está aqui? Não, a tia Mara passou lá, me pegou e falou que era para eu vir também, mandou eu se trocar e falou que é para ir lá fora. Falei, tá bom, vamos lá fora. Aí começamos a sair daqui, né, pegar o pano para não escorregar, para passar aqui. Só sei que todo mundo foi, a irmã Kátia ficou, porque eu acho que, né, na verdade, minto. Todo mundo foi e ficou 2 tontos dentro do tanque, né? Meu marido está me ouvindo, acho que ele vai xingar depois. Ficou 2 tontos aqui. Um olhando para a cara do outro. Eu falei, não sei, mas como assim? Não estou entendendo. Nós ficamos estacionados. Aí eu falei assim, não estou entendendo. Eu falei assim, nós 2 paramos. Aí todo mundo, a outra irmã, a Juliana, vem, vamos logo. Aí ele saiu na minha frente, eu ainda fiquei estacionada, fui tentando sair, aí eu achando um pano para secar o pé, para não molhar a igreja inteira. Aí a irmã, deixa isso daí, passa aqui, depois eu seco. Vem logo. Aí eu fui a última a sair lá fora. Aí chego lá fora, já tinha uns irmãos nos esperando. Aí, eu não sei o meu esposo como que ele sentiu, mas a gente, cada um tem pega uma parte, né? E eu peguei uma parte do irmão que falou assim para nós, assim, olha, irmã Cátia, depois que todo mundo se reuniu ali em roda, lá fora, no estacionamento, ele falou assim para mim, olha, irmã, estamos aqui reunidos para falar uma coisa para você. Para vocês 2. Os irmãos estão de saco cheio de dar carona para você. Eles não aguentam mais te dar carona.
Você acredita que foi isso que eu ouvi? O primeiro impacto que eu levei foi isso que eu falei, nossa, e justamente quem me dava carona estava lá na roda, né? Aí eu falei, nossa, eles devem ter chamado o irmão, para o irmão vir falar para nós, para, né, alguma coisa assim. E eu falei, por que estão chateados? Porque às vezes a gente oferece carona, será que aqui não quer dar, né? Porque, irmãs, o carro da irmã Mara é só pela misericórdia. Ele teria que ser um carro maior, porque sai tanta gente de dentro daquele carro, sai tanta gente, sai até pelo porta-mala, vai pelo porta-luva, e vai saindo, e vai saindo. Porque, irmãs, era algo que Deus colocava no coração das pessoas, e quem tem coração bom sabe disso, e vê pela necessidade do outro e sempre oferece. E tem uma irmã aqui em especial que também participou e me deu carona. E eu estou muito feliz por ela estar aqui hoje, porque vai fazer parte dessa minha alegria. E aí o irmão falou isso para mim, olha, a partir de hoje, vocês não vêm mais de carona. A partir de hoje, vocês vêm com o carro próprio de vocês. Vocês têm noção que eu e minha família ganhamos um carro? E o irmão pegou e falou, e eu procurando o carro, porque eu achei que era um carro que o irmão, uma vez, a Irmandade tinha emprestado, né, procurando um carro preto, e procurando, irmão, procurando, e catei o carro assim. Aí ele falou, esse aqui, estava na frente, sabe, bem nesse portãozão nosso aqui da entrada, o carro estava bem na frente. Ele falou, é esse aqui. Eu olhei assim, aí foi só choro. Meu marido ficou estacionado, não ia nem para frente nem para trás, e não falava, e não ia, e não vai. Aí o irmão, vai, dá uma volta. Nós entramos os 4 no carro, demos uma volta no quarteirão sem falar nada, sem saber o que falar, sem agir, e sem falar, Deus, o Senhor me deu um carro, o Senhor me deu um carro, o Senhor me deu um carro. E eu não cansava de falar, e aí depois disso o tanque eu só sei que eu não limpei. Eu comecei no tanque e não terminei de limpar o tanque, porque a minha emoção foi tanta que eu fiquei estacionada ali fora conversando com a Mara, algumas coisas, aí depois quando eu me vi o tanque já estava enchendo aqui. Mas uma coisa que eu vejo para vocês é assim, não é o ministério, mas é a família que eu escolhi para participar. Eu estou feliz por essa família terem me acolhido. E quando eu contar essa bênção que agora aconteceu comigo, lembra quando eu falava, eu vou dar glória mesmo sem eu não poder? Lembra quando eu falava assim, vale a pena dar glória? Vale a pena dar glória, irmãs. Hoje eu testifico o nome do nosso Deus, do nosso Pai, que vale a pena dar glória. Vale a pena a ser fiel. E eu vou dizer outro detalhe, meu esposo não está trabalhando. E eu ganhei um carro. E eu vou dizer outra coisa, com um tanque cheio. Tá bom? Porque Deus não dá pouco. Ele já deu o carro pronto com um tanque cheio e lavado. Estava cheirosinho o meu carro. E outra coisa que eu vou partilhar com vocês. Toda segunda, o que nós temos aqui, irmã Mara? Oração. Toda segunda temos oração. O que eu recebi de Deus foi fruto de uma oração que eu fiz na segunda-feira. E isso ninguém sabia. Na verdade, vocês só sabiam o que eu ganhei, mas vocês não sabiam o que eu estava no meu coração. Sabe a palavra, o coração puro? Sabe a palavra da semana passada, que você começa a passar e deixar Deus te levar, a ponto que o seu pé não dá na água e que você tem que ser carregada pelo Espírito Santo? Foi assim, naquela segunda-feira, eu sentadinha, acho que no terceiro banco, né, irmã Mara? Acho que eu no meio aqui, né, no meio. Eu estava aí, viu, irmão? Aí onde você está, recebe a bênção aí. Porque a bênção é assim, quando cai em um, irmãs, ela transborda no outro. Você quer um pouquinho? Vocês querem? Quer mesmo? E você que está assistindo, quer também? Porque recebe, porque está cheio aqui. Encheu, tanto encheu que transbordou. O negócio transbordou, viu, irmão? Receba também, viu, irmão? Em nome do Senhor Jesus, a você e a sua família. E aí, eu falei com Deus ali, um particular, um tete a tete. Falei, Deus, não está dando não. Está difícil, vamos conversar. Tanto que a minha voz não saía. As irmãs que estavam presentes
Acho que esperaram a minha voz naquele dia e não saía, porque as orações que fazemos na segunda, ela tem vários efeitos. Ela pode ser tanto para você edificar os irmãos que estão aqui, porque nós oramos por quem está aqui, nós oramos por esse ministério, nós oramos pelos líderes dessa casa, porque sem eles essa casa não estaria aberta, sem a atitude deles, a direção deles, essa casa não estaria mais assim. As ideias que surgem dos novos projetos que surgem, é tudo Deus trabalhando. Então nós viemos aqui para orar também por esse sentido, para orar pelas pessoas que precisam, para orar pelas nossas famílias, porque quando um da casa ora, isso reflete na casa inteira. E eu estava ali realmente ao posto, falei, Senhor, hoje não dá. Hoje vai ser eu e o Senhor, tete a tete, vem aqui. Hoje eu quero, porque quando oramos também, não é para orar só pelos outros. Você deve orar também por você. Toda vez que você orar, não esqueça de orar por você. Você também é merecedora. Não é só pelas pessoas. Não esqueça de pedir para você também, não. Porque você também é merecedora. E eu falei, Senhor, eu preciso. E aí vai. Foi uma hora que eu nem vi passar. Uma hora que voou para mim. Foi a primeira oração que eu fiz que eu não senti, nem queria parar, mas tinha que parar para ir embora, né? Não podia ficar. E eu falando com o Senhor tudo o que eu precisava, eu falando para o Senhor. E o que mais estava um pouco nos incomodando, a mim e o meu esposo, era justamente a falta de ter um veículo para poder sair, porque carro não é luxo, carro é necessidade, né? Todos nós sabemos que você precisa para muitas coisas. E eu falei, Senhor, eu entendo, eu compreendo que o Senhor está nos provando, a porta do esposo não abre, eu sei que algo vai vir, não tem problema, mas então me dá uma outra solução, um aumento de salário, não sei, alguma coisa para que a gente possa sair disso. Ou então também alguma estratégia para nós poder sair e ter essa solução. Meu marido pesquisava carro, irmãs. Ele, mesmo sem a gente ter, ele pesquisava, olhava, falava, isso aqui dá para comprar aí em suaves prestações. Falei, tá bom, não tem problema, pode ser, a gente compra. O importante é a gente ter um para a gente poder ir para lá e para cá. E dentro do nosso coração, o inimigo ele é sujo. Ele é muito sujo. E ele ficava, às vezes, falando coisas tipo assim, de novo você vai depender dos outros? De novo, você vai perguntar se vai, se não vai, se quem que pode te dar carona, como que você vai, que você não vai. De novo, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. E vinha uma tristeza. É natural, né? É natural que venha. Só que, ao mesmo tempo, eu falava assim, ô feioso, você está achando que vai me derrubar com isso? Pois eu passo por cima do meu orgulho, pois eu vou para a igreja. Nem que eu tenha que ligar para quem quer que seja para vir me buscar. Vai vir me buscar aqui na minha porta, porque eu pedi e eu vou para a igreja. Não tem problema, não tem mal nenhum. Não tem perigo, como tem o irmão. Não tem perigo isso, não. Eu vou do mesmo jeito. E eu falando assim com Deus, nesse sentido. E aí, meu marido pesquisando e fazendo, eu falei, não tem condições de comprar. Só um salário em casa não ia ter condições mesmo de eu comprar qualquer coisa. Somente quando ele estivesse trabalhando e nós iríamos ainda fazer um projeto para isso. Enquanto eu estava ali falando dessa forma com Deus, Deus já estava feito tudo, né? Na semana. E aconteceu na quinta. Aí ele falou assim, ô filha, você é tão bobinha, filha. Você queria tanta coisa, você pediu tanta coisa para ter, mas eu sou o dono, eu posso e eu faço. E quando eu quero, não há nada que me impede de fazer. Eu vou te dar um negócio pronto. E Jesus, justamente, enquanto eu pensei que eu ia pagar por algo, Deus me deu pronto. Pronto. Pronto, perfeito, lindo. A irmã Cátia estará, como é que a gente fala? Automatizada? Motorizada, obrigada, mana. Motorizada a partir de, acho que de amanhã, né? Porque hoje o marido ainda estava lá olhando, né? Mexendo em algumas coisas que ele sabe, né? Entende, documentos também. E para honra e glória do Senhor Jesus. Que vocês venham ter essa experiência para aumentar a sua fé. Porque eu falei assim, Senhor, ajuda a aumentar a minha fé.
Eu preciso que o Senhor me ajude a aumentar a minha fé. Me dá um sinal. E cuidado com o sinal, viu? Porque eu pedi um sinal, Deus mandou um raio. Ele mandou esse raio, eu quase caí, quase desmaiei. Então, eu acho que a minha fé está mais que 100%. Aí deve estar, sei lá, uns 500%, sei lá quanto. E eu vou transbordar para vocês, não adianta. Porque agora eu já estou renovada, restaurada, estou pronta de novo. E não há nada que vai me impedir, porque se você está caído, eu vou te levantar. Se você está triste, eu vou te alegrar. Se você acha que não dá, eu vou falar que dá. E assim vai. Receba de Deus esse meu testemunho no seu coração. E aconteceu aqui nessa casa de oração, aconteceu aqui junto com vocês, essa irmã que faz parte do corpo de Cristo com vocês. E tudo que os irmãos é falado nesse ministério estão se cumprindo aqui. E eu sou prova viva disso, eu e minha família. E eu sei que ainda tem grande coisa, porque eu não vou nem falar para Deus o que Ele está preparando para o emprego do meu marido. Eu não vou nem falar. Porque se eu falar, Deus vai me dar uma resposta, eu acho que aí eu vou cair dura mesmo. Né? Porque depois dessa surpresa que Ele fez no meu coração, irmãs, não tenho o que fazer. Eu ainda estou rindo, viu, irmã? Rindo e chorando, e dando risada, e a gente às vezes fala alguma coisa, e a gente fala, não vai dar para ir em tal lugar. Não, dá sim, agora a gente tem carro. Olha, agora fica, olha só, eu ia até comer um cachorro quente, sabe, na casa da minha cunhada ali, só que depois meu esposo lembrou que teve que mandar o carro para fazer não sei o que lá que ele queria que olhasse, e o carro não ficou pronto. Falei, puxa vida, e dava para a gente ir, né? Porque agora a gente tem carro. Ai, gente, é maravilhoso. Então, vocês vão ter que aguentar a irmã Kátia falando o tempo todo que Deus foi maravilhoso na vida dela. Amém? É tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu sei que as ações saem por parte dos homens, que Deus usa o homem para isso. Mas aquele homem que ajudou, aquele que Deus preparou para todo esse carinho a mim e a minha família, foi porque o Senhor estruturou essas pessoas. O Senhor tocou no coração, o Senhor deu estratégia, o Senhor foi moldando as pessoas, foi separando e falou, vocês vão abençoar esses daqui, porque esses daqui precisam de mim. Então nós também podemos fazer isso, e nós já estamos fazendo isso. Amém? É tudo o nome de Deus. Não é que algumas pessoas a gente comenta, as pessoas falam, mas como foi? Quem fez? Quem deu? Deus deu. Milagre explica? Alguém explica a Deus? É assim que aconteceu na minha vida. Não sei como explicar, eu ganhei. Falei para os meus pais, ganhei. Como assim ganhou? Deus me deu. E ponto final. Ele me deu, é meu e não quero saber. Só vou dirigir ele daqui a pouco, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar forte, desculpa o tempo. Vamos orar o Pai Nosso e já estaremos encerrando em nome do Senhor Jesus. Forte? 1, 2 e... Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Deus acompanhe a todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus seja louvado.